Glória a Deus, aleluia. Deus é contigo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Coloque a mão na sua cabeça e declare junto comigo o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a prosperidade de Deus, a bondade, a generosidade, a força e a coragem de Deus estão comigo e com todos os meus. Continue com a mão na cabeça e declare junto comigo: o sangue de Jesus está me cobrindo e cobrindo cada um dos meus familiares, cobrindo tudo que me diz respeito, todos os meus negócios, todas as áreas da minha vida estão debaixo do sangue de Jesus. Eu me revisto e revisto todos os meus familiares com a armadura completa do Pai, com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada da palavra de Deus, cinturão da verdade. E agora, revestida completamente com a armadura e coberta com o sangue de Jesus, vamos orar. Espírito Santo de Deus poderoso, entramos em tua presença com as nossas palavras, com todo o nosso ser, te apresentamos a nossa família. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Levantamos a bandeira da família. Oramos para que o Senhor visite as nossas famílias, as nossas casas. Abençoe, Senhor. Coloque o teu poder, a tua graça, o teu favor. Traz, Senhor, a cura que estamos precisando, a libertação que estamos precisando. Entra com a espada afiada, cortando grilhões, cortando cordas, cortando correntes. Derruba as cadeias, os portões que impediam o nosso acesso ao melhor que Deus tem para nós. Queremos viver o melhor, usufruir do melhor. Queremos aprender com Deus o que Ele tem para nós de melhor. E queremos que a nossa família inteira esteja se rendendo a Jesus. Ordenamos que Satanás e todos os enviados por ele sejam paralisados, amarrados, cegos, surdos, mudos, que ele fique sem força, que ele fique sem poder, que toda atuação nas nossas vidas e famílias do inimigo seja paralisada, que toda arma que estava em ação caia por terra, que toda armadilha programada para nos roubar, que seja removida, que toda armadilha programada para matar a nossa fé, matar a nossa esperança, matar os nossos sonhos, matar a nossa família, matar qualquer área das nossas vidas e família, que seja confrontada com o decreto divino de vida. O Senhor proferiu o decreto de vida para nós e os nossos. Vamos crescer, vamos avançar, vamos prosperar, vamos galgar e alcançar tudo aquilo que Deus já pré-desenhou para todos nós. O Senhor tem livramento para todos nós. O Senhor tem proteção divina para todos nós. Ergue muralhas de fogo ao nosso redor e ao redor dos nossos. Esconde debaixo das tuas asas o teu povo, a família do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque toda atuação do mal já está sendo paralisado. No final de semana, o Senhor me deu um sonho que o inimigo estava vindo para providenciar a morte. E desde então eu tenho orado contra a morte. Eu tenho orado pedindo a tua proteção, pedindo a tua graça, pedindo o teu favor. Nós temos orado aqui nesse grupo, declarando vida. E hoje uma mãe me liga apavorada, porque o filho dela foi confrontado por 3 pessoas que vieram para paralisá-lo, aniquilá-lo com camada de pau. Iam derrubar aquele jovem, iam retirar, ceifar a sua vida debaixo de porrada. E graças a Deus, o jovem pôde se defender e conseguiu escapar, mas aquela mãe continuava apavorada com medo. E ali eu pude falar com ela que ela é uma cristã, que ela precisa se revestir da armadura de Deus, se cobrir com o sangue de Jesus, tomar a posição dela na terra, porque o inferno pode estar decretando a morte dos nossos filhos, mas nós, como pais, como mães, precisamos estar no nosso lar, levantando a bandeira da vida e usando a nossa autoridade. Nós já estamos
estamos sendo submissos a ti, Senhor, mas a tua palavra também nos ordena resistir ao diabo, resistir ao mal, que aí sim ele vai fugir de nós. E eu pude falar para aquela mãe que ela precisava se posicionar todos os dias em oração de guerra, jejuar, orar, clamar pela presença de Deus, pela presença dos anjos, clamar pelo poder de Deus, aniquilando definitivamente esse decreto de morte contra aquele jovem. E nós vamos continuar orando, Senhor, até que o Senhor traga a paz para todos os lares. Não apenas aquela mãe, mas tantas outras mães que estão com seus filhos debaixo de decreto de morte. Nós nos levantamos para dizer: não vai morrer nenhum vai morrer, nenhum vai ser ceifado antes da hora, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que revela, é um Deus que age quando a sua igreja se posiciona. E nós estamos aqui nos posicionando pelos nossos. Ó Deus lindo, tremendo, maravilhoso, corta as cordas das armadilhas, corta o laço, tira o nome de todos de debaixo da cachoeira, de debaixo da terra, de debaixo da pedra, da boca do sapo, aonde quer que seja que colocaram o nome dos nossos. Remove, que o sangue de Jesus faça com que os nossos estejam guardados, libertos, protegidos, que o inimigo não possa mais localizar eles, que o inimigo fique completamente atordoado, que haja confusão no arraial do inimigo, em nome de Jesus, e que vida esteja sendo promulgada e propagada. O nosso lar, nas nossas famílias, os nossos casamentos vão prosperar, os nossos relacionamentos familiares vão prosperar, as nossas finanças vão crescer e aumentar. Nós vamos viver o que Deus tem de melhor para nós nesta terra, e nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que concorda comigo, diga amém. Eu e você, nós precisamos nos posicionar pela nossa casa, pela nossa família, fazer orações em voz audível, ordenando que o mal saia das nossas vidas, saia da nossa casa. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Você que está chegando aqui, se inscreva. Você que já está comigo há mais tempo, ative o sininho para ser avisado de cada novo estudo quando ele é publicado. E todos nós juntos, todos os dias, vamos orar pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Vamos estudar e aprender a palavra de Deus. Você conhece outras famílias que estão precisando desse apoio? Copie o link, convide para que elas venham participar deste canal. Estamos num propósito chamado Continue Acreditando até o final do mês. Hoje nós vamos ver o estudo de número 7, Levante a Bandeira da Paz. Todos nós temos uma voz e todos nós defendemos alguma causa. O estudo de hoje vai lhe levar a refletir que vale a pena levantar a voz para defender a paz. Nós estamos vendo que Deus requer um ambiente que seja favorável para que o milagre de Deus se manifeste. Nós vimos que Jesus, quando foi chamado por Jairo para providenciar a cura da filha de Jairo, a primeira coisa que Jesus fez ao chegar na casa de Jairo foi colocar para fora da casa o tumulto, o desespero, o alarde, o alvoroço, a confusão. Jesus selecionou apenas 3 discípulos para o acompanhar. Jesus colocou todas as demais pessoas, inclusive os outros 9 discípulos, para fora. Apenas 3 discípulos, o pai e a mãe, puderam entrar no cômodo que estava preparado para que o milagre se manifestasse. Naquele ambiente havia o ingrediente que Deus espera da nossa parte para que o milagre aconteça: fé. Deus espera que tenhamos fé para que tudo o que desejamos e está alinhado com a palavra de Deus aconteça. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, que fé é o alimento que Deus espera de nós. Deus, ele é um Deus de ordem, ele não vai contra a palavra dele. Deus, ele vai ser fiel à sua palavra. O que nós precisamos então fazer? Nós precisamos organizar a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, para que ele esteja de acordo com o que Deus espera de nós. Que o nosso lar tenha ordem, que o nosso lar tenha louvor, que a nossa casa seja de fato um pedacinho do céu. O milagre de Deus estará acontecendo de forma contínua. Não vai nos visitar uma única vez e vai embora. Vai nos visitar e vai ficar morando conosco, desde que nós tenhamos
consciência que somos responsáveis por manter a nossa casa organizada para a presença de Deus. Deus não vai ficar, nem vai operar numa casa que habita as brigas constantes, numa casa que está em guerra constantemente. A palavra de Deus do estudo de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Deus fala: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que elas acabam em brigas. Uma outra tradução diz: evite as questões absurdas, as discussões tolas, as questões loucas, porque elas vão acabar em briga. No estudo de ontem, nós vimos que Deus pede para todos nós, os seus filhos, identificarmos o mal, não alimentarmos o mal, ao contrário, botar o mal para fora das nossas vidas, botar até aquilo que tem aparência de mal para fora das nossas vidas. Significa que nós precisamos ter tolerância zero para o mal, porque Deus não vai entrar numa casa onde o mal é tolerado. Nós então precisamos entender esse texto à luz da Bíblia. Evite as controvérsias, evite as brigas, é o que Deus está dizendo. Evite o mal. As brigas representam o mal. Inúmeros temas no mundo são polêmicos. Inúmeros temas vão fazer com que pessoas ocupem posicionamentos distintos e elas vão discordar uma da outra. Na nossa casa, nós precisamos entender, nós precisamos saber, nós precisamos ter sensibilidade, ter discernimento para entender quais são esses temas que na nossa família eles são polêmicos, que quando eles são trazidos à tona, uma briga vai sair a partir daquele momento. As coisas vão ser tumultuadas, o alvoroço vai chegar, o desespero pode bater. Nós precisamos ter experiência o suficiente para entender quais são os temas que na nossa casa geram atrito. Se conhecemos esses temas, se sabemos esses temas, nós precisamos então nos manter longe desses temas. Por que vamos trazer esses temas? Por que vamos alimentar esses temas? Por que vamos tocar nesses temas se eles produzem rixa, se eles produzem briga, se eles produzem desentendimento, se eles produzem tumulto, alvoroço, alarde, confusão? E se Deus não está no tumulto, no alvoroço, na confusão, se Deus não vai entrar nessa situação, por que nós estamos trazendo isso para dentro da nossa casa? As escrituras dizem que basta uma pequena fagulha para incendiar toda uma floresta. O mesmo é verdadeiro para as nossas famílias. Basta tocar num assunto flamejante, num assunto sensível, tocar nele de leve, que nós estamos causando um verdadeiro incêndio. O caos chega, a briga chega, o mau humor chega, a má vontade chega, todo mundo fica trombudo. É claro que todos nós temos opiniões. O que nós precisamos colocar na balança é se vale a pena levantar a bandeira da briga. Pela palavra de Deus, nós precisamos nos manter longe do mal. Nós precisamos, inclusive, fazer o bem, procurar a paz, promover a paz, seguir a paz, ser constante no caminho da paz. É por isso que o tema deste estudo é levante a bandeira da paz. Seja você um pacificador, coloque na sua cabeça que vale muito a pena levantar a bandeira da paz, perseguir a paz, fazer de tudo para que haja paz na sua casa. Pois, havendo paz na sua casa, vai ter paz na sua alma. E Deus vai visitar a sua alma, assim como vai visitar os membros da sua casa. Eita, 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 que esse tema tá pegando. Sabe, muitos anos atrás, não foi isso que eu aprendi. Esse não foi o meu primeiro aprendizado. No meu primeiro aprendizado, nós deveríamos sustentar a nossa opinião, a voz que falasse mais alto, a voz que ficasse ali até o fim. Aquela voz é que era a ganhadora. Aquela voz, ela poderia até suscitar uma briga, muitas brigas, mas desde que ela não cedesse espaço, desde que ela não recuasse, em algum momento ela se tornaria vitoriosa, vencedora. Eu era, então, uma especialista
em tocar fogo, em tocar em temas sensíveis. E por muitos e muitos anos eu nem percebia o que eu estava fazendo. Eu não percebia que eu estava levantando a bandeira errada. Eu não percebia que eu estava levantando o mal, que eu estava alimentando o mal, que eu estava trazendo o mal para a mesa da refeição, que eu estava levando o mal para o quarto, que eu estava provocando, que eu estava abrindo a porta e convidando para habitar na nossa casa os demônios. Eu acreditava que eu estava certa, e se eu estava certa, eu tinha que defender o meu ponto de vista, a minha opinião, nem que aquilo custasse uma boa briga. O meu marido, por sua vez, odiava brigas. Ele reclamava, ele era um homem calado, ele era um homem que se queixava todo o tempo que eu estava trazendo para dentro de casa uma discussão. Enquanto ele se queixava disso, eu me queixava do silêncio dele. Eu lembro, em alguns momentos difíceis de crise da minha vida, eu tive que procurar psicólogos. E eu me lembro me queixando para os psicólogos que o meu marido não fala nada, que ele acha anormal trazer os assuntos à tona, que o meu marido não quer resolver as coisas, enquanto para mim era muito normal resolver as coisas, nem que fosse debaixo do grito. Foram muitos e muitos anos onde a contenda governou o meu lar, trazida por mim, pela minha pessoa, e eu nem percebia. Eu resolvia as coisas comigo na base do grito, com os filhos na base do grito, e queria fazer o mesmo com o marido. Imagine como era esse casamento. Ontem eu anunciei que hoje eu ia falar sobre as brigas. Eu não tinha noção de quão profundo esse tema estaria falando comigo, e eu nem tinha noção que um dia único não vai ser suficiente. Nós vamos então dividir esse estudo no dia de hoje e vamos continuar ele no dia de amanhã. A minha casa era um verdadeiro caos. A ruína tinha entrado na minha casa. Eu achava que era o mal, que era o inimigo. Eu não tinha a menor noção que o inimigo tinha me enganado lá atrás, nas minhas raízes, colocando dentro de mim comportamentos que estavam alimentando, que estavam permitindo que ele realmente entrasse pela porta da frente e passeasse pela sala, passeasse pelos quartos, passeasse por todos os ambientes da minha casa. Eu tinha sido completamente enganada com aquele comportamento que eu carregava, com aqueles pensamentos de não levar desaforo para casa ou de não se deixar vencer, de defender os meus pontos de vista, desde que eu achasse que eles eram corretos. Foi a palavra de Deus que começou o processo de mudança na minha vida. Começou através de trazer novos conceitos, de me confrontar com o que eu estava vivendo. A palavra de Deus começou afiadamente penetrando em mim. E eu resolvi que eu queria uma transformação. Eu permiti ser educada pela palavra de Deus. Eu permiti que os meus conhecimentos antigos ficassem aos pés da cruz e pedi a Deus, implorei a Jesus que ele me explicasse os novos conhecimentos. Para mim eram novos, mas que já estavam nas escrituras há milhares de anos. Eu orava todos os dias para Jesus falar com meu marido e com os meus filhos, mas no comportamento eu continuava incendiando a casa com as brigas que na minha mente antiga eram tão saudáveis para resolver tudo. De fato, aos olhos de Deus, elas representam falta de fé e falta de obediência. Deus, ele não se agrada com as brigas. Deus, ele se agrada com o louvor. Provérbios 22, do 24 ao 25, traz algo muito forte. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente. Esse Provérbios, ele é para falar muito se você é o tipo de pessoa que briga dentro de casa, que briga com o marido, que briga com os pais, que briga com a família, que briga no trabalho, que briga no trânsito, que briga numa loja de departamento. Esse provérbio é para falar com você. Deus está orientando outras pessoas a não fazer amizade com os briguentos. Significa que você precisa começar a separar de dentro de você essa personalidade briguenta. Você pode educar essa personalidade briguenta. Existe
Existe um lado da batalha espiritual que precisa dessa personalidade. Você precisa usar as brigas para a entidade certa. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes e domínios do mal. Nós iniciamos esse estudo orando contra Satanás. A sua briga é contra Satanás. A sua briga é contra a organização que Satanás tem regendo o mundo. É contra os seres espirituais que você não consegue enxergar. Você precisa aprender a brigar com estes. Dentro de casa, você vai precisar permitir que a paz reine. Dentro de casa, você precisa levantar o estandarte da paz, a bandeira da paz. E para levantar esse estandarte, você precisa implorar o Espírito de Deus que ele lhe eduque, que ele silencie os seus lábios, que ele lhe dê lábios de mel, que ele lhe ensine a falar palavras doces para os seus amados. A sua família, ela vai ser conquistada com amor, com respeito, com honra. O grito, a chibata, a peia não vai fazer nenhum dos seus se render para Jesus. Provérbios 17:14 diz que começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Esse Provérbios é o que mais nós precisamos usar para as nossas vidas, para levantar a bandeira da paz. Nós precisamos decidir, desistir de todo e qualquer conflito, seja ele qual for. A bandeira da paz, ela precisa ser fincada, ela precisa ser seguida, ela precisa ser ali colocada e vivida um dia após o outro. E ele explica o motivo, que começar uma discussão é como abrir uma represa. Todos vocês podem colocar na internet e ter acesso ao estrago que aconteceu em Mariana, Minas Gerais, em 2015. A barragem do Fundão se rompeu e o estrago foi grande. Pessoas morreram, a lama comeu toda aquela região. Até hoje, 10 anos já se passaram. Até hoje, Mariana não foi completamente recuperada. É isso que esse Provérbios aqui está trazendo para a nossa consciência. Ele está dizendo que começar um conflito vai fazer com que uma represa se abra. E que quando a represa se abre, quando a ira toma conta, quando a raiva tem ali um caminho aberto nas palavras, coisas são ditas que vão machucar, que vão causar um estrago muito profundo, que pode ser que leve inúmeros anos e mesmo assim não haja uma recuperação. Ele está então nos ensinando que é muito mais precioso para nós que queremos o lar, um pedacinho do céu, desistir antes que inicie qualquer conflito. Começou uma conversa, tá vendo que ela tá saindo do rumo, tá saindo do prumo? Encerra. Se não consegue ficar calado, levante e saia do ambiente. Vá dar uma volta, mude de ar. Mudando o seu ar, vai mudar a sua mente, vai mudar as suas emoções. Quando você estiver novamente cheia de paz, volte para o ambiente. Se você acha que vai suportar, se não vai suportar, não volte. Faça o que for necessário para evitar que a briga inicie-se, que a discussão seja iniciada. Provérbios 22:10 diz: mande embora o arrogante e cessarão as brigas. Não haverá nenhuma briga nem insulto. Uma outra tradução desse mesmo versículo diz: mande embora o arrogante e os problemas, as discussões e os insultos irão embora. Eu e você, nós agora vamos ouvir algo. Todos nós somos arrogantes. Cada um tem um arrogante dentro de si. O que nós precisamos fazer é colocar o nosso arrogante olhando a cruz de Cristo. O nosso ser arrogante precisa ser confrontado com a humildade que Cristo teve, com a paixão que Cristo teve de ir para aquela cruz para nos resgatar, para nos redimir. O nosso arrogante, olhando para Cristo, vai ser cheio de humildade. Nós precisamos ser cheios de humildade para que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Quando nós fizermos com que o nosso arrogante seja cheio de humildade, os problemas, as discussões e os insultos irão embora da nossa casa. Precisamos lembrar que Jesus nos mandou ficar longe do mal, praticar o bem, procurar a paz, seguir a paz, nos manter no caminho da paz.
paz. Só é possível ser um pacificador, uma pessoa que todos os dias se enche de humildade, pois vão ser inúmeras as ocasiões que a palavra vai chegar na pontinha da língua e que nós sabemos que se ela sair, ela vai inflamar, ela vai incendiar tudo e vai abrir as comportas, a barragem da desgraça na nossa casa. Então nós precisamos decidir segurar a bandeira da paz, nos agarrar à bandeira da paz, colocar a paz para funcionar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e trazer essa paz para o restante das pessoas que habitam conosco. Na nossa casa, o termômetro precisa ser a paz. Deus vai elaborar, Deus vai habitar, Deus vai efetuar milagres sem fim numa casa onde reina a paz. As brigas são o termômetro que mostram a ausência da paz, mostram a presença dos demônios, mostram a ausência do Espírito Santo, pois o Espírito Santo não habita no meio das contendas, o Espírito Santo habita no meio dos louvores. Mande embora a sua versão arrogante, não seja mais amigo da briga, não faça amizade com outras pessoas que são briguentas, porque elas vão lhe levar a continuar brigando. Não inicie nenhuma discussão. Não leve nenhum tema que é polêmico para dentro da sua casa. E se o tema polêmico foi tocado, não participe daquela conversa. Mantenha-se neutro. Ore pela paz. Clame pela paz. Busque a paz. Vamos orar, porque eu e você precisamos da ajuda do nosso Deus para obedecer a palavra, a orientação, a revelação que Ele está trazendo para nós. Deus, em nome de Jesus, todos aqui estamos orando pela nossa família. Queremos que o nosso marido seja alcançado em todas as áreas, em todos os aspectos. Queremos que eles sejam o sacerdote do lar. Que o Senhor Jesus seja a cabeça do nosso marido. Queremos que eles se posicionem como o líder. Também o nosso Deus deseja que nós, mulheres, nos posicionemos como a esposa sábia, como a ajudadora idônea, como a mulher que vai construir o lar, um lar de sucesso. Nós estamos aprendendo a tua palavra, pensar na tua palavra, falar a tua palavra e agir de acordo com a tua palavra. A tua palavra do estudo de hoje veio nos confrontar, veio confrontar aquele lado nosso que queremos estar certa em todo o tempo, que queremos que a justiça venha para o outro, mas não para as nossas vidas, que não olhamos para o nosso umbigo, para a nossa maneira de nos posicionar, para os assuntos que trazemos para dentro de casa, para a mesa do jantar, para a mesa do café da manhã, para os assuntos que levamos para o quarto. A maneira como falamos com o nosso marido, com os nossos filhos, se demonstramos honra, respeito, ou se estamos levando ali uma fagulha que vai incendiar, que vai abrir a barreira, que vai fazer com que a destruição entre. Ó Deus, em nome de Jesus, por muitos anos, eu, Ana Cláudia, fui enganada. Eu pensava de forma completamente igual ao mundo, que não era para levar desaforo para casa, que a mulher tem que se posicionar, e isso trouxe muita briga, muita confusão para dentro do meu lar. Eu não percebia que eu posso ter uma opinião forte, que eu posso ter um ponto de vista forte, e mesmo assim eu não preciso provocar ninguém e nem muitas vezes preciso defender esse ponto de vista, não perante os homens. Se eu tenho hoje que escolher alguma batalha, eu escolho brigar com os demônios, com os principados, as potestades, os poderes, pois eu sei que dentro da minha casa, hoje, é para reinar a paz. Eu carrego a bandeira da vitória e eu convido as minhas irmãs para carregarem a bandeira da vitória, a bandeira do pacificador. Eu te peço perdão por todos os anos que eu estava enganada, por todos os anos que eu agi como a tola, que eu agi como a arrogante, que eu agi como a pessoa que começava as brigas, as contendas. Eu te peço perdão por não ter me afastado do mal, por não ter identificado o mal, por ter sido conivente e ter trazido o mal para a vida dos meus filhos. Eu te peço perdão por não ter sido um bom exemplo, um exemplo a ser seguido naquela época. O Senhor é o único que pode visitar
a memória dos meus filhos e guardá-los, livrá-los de todo o mal, trazer para eles o aprendizado que pessoas podem fazer algo muito errado por muitos anos, mas quando o Deus vivo chega em suas vidas, elas transformam a sua maneira de pensar e transformando também a sua maneira de agir. Que eles possam olhar para essa mãe de um olhar diferente, ver e enxergar aquela que porta a bandeira da paz. Que eles possam olhar para o lar deles e entender que aqui é um lugar onde habita a presença do Espírito Santo, porque hoje, nesta casa, habita o louvor. Senhor, eu oro por cada intercessor, por cada pessoa que está sendo aqui confrontada, que o teu Espírito está falando, que ela também tome a mesma decisão, a decisão de implantar a vida em sua casa, em sua família, implantar a paz, segurar a paz, agarrar a paz, buscar a paz, dia e noite, incansavelmente. É uma bandeira para se carregar eternamente. Que o Senhor dê a graça, o favor, que se for necessário que ela escute o estudo outra vez e volte amanhã, porque vamos continuar nesse tema, pois muitas famílias estão se perdendo neste tema. Que o Senhor possa ministrar poderosamente as nossas vidas, que o Senhor possa ministrar através da nossa mudança as vidas dos nossos maridos, filhos, parentes de perto, parentes de longe. Que o Senhor possa estar abastecendo o nosso lar com a paz que excede todo entendimento, com a presença magnífica e gloriosa do nosso Cristo, que trabalha em meio ao respeito, à honra, à ordem, em meio à fé. Nós queremos te obedecer em fé, nós queremos te honrar em fé, nós queremos obedecer a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um aqui, abençoa cada família. Traz, Senhor, as novidades que o Senhor tem para nós, as mudanças grandiosas que o Senhor tem para nós, aquelas portas que estavam fechadas por causa da nossa desonra e da nossa desobediência, que elas agora sejam abertas pela nossa confissão e pelo nosso arrependimento, pela nossa mudança de atitude, que o Senhor nos conecte às conexões divinas, aos amigos de Deus, às oportunidades de Deus, que haja grande lucro para o teu povo, aqueles que estão vendendo, que façam excelentes vendas, aqueles que estão comprando, que possam fazer as melhores compras, aqueles que estão esperando documentos serem assinados, que o Senhor libere essas assinaturas. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E você que concorda com essa oração, diga amém. Eu lhe peço que seja um abençoador, deixe aí o seu legal, esteja junto comigo orando todos os dias pela vida. Peça que o Espírito de Deus continue ministrando ao seu coração, que haja mudança na sua mente, mudança nas suas emoções, mudança nas suas atitudes, que haja vida, que haja louvor, que haja a glória de Deus. Vejo cada um de vocês no próximo estudo.